Um paciente está se recuperando. Os exames são bons, a equipe está tranquila. Minutos depois, ele entra em parada cardíaca. Os médicos tentam entender, mas não encontram explicação. Horas depois, ele morre. O caso é registrado como complicação médica. Algo triste, mas normal. O problema é que isso começou a acontecer, muitas vezes, com pacientes diferentes, em dias diferentes, mas quase sempre com a mesma pessoa por perto. Durante anos, ninguém percebeu o padrão, porque o possível assassino não era um estranho, era alguém de confiança. Hoje, você vai conhecer histórias reais de profissionais de saúde que mataram pacientes dentro de hospitais e só foram descobertos muito tempo depois. Respire fundo, porque o que você vai ouvir aconteceu de verdade. Número 1. Lucy Letby. No começo, tudo parecia normal. Lucy Letby era enfermeira neonatal, jovem, dedicada, confiável. Trabalhava com recém-nascidos prematuros, bebês extremamente frágeis, que precisavam de cuidados constantes para sobreviver. Era um ambiente onde mortes, infelizmente, aconteciam. Mas em 2015, algo começou a mudar. Bebês que estavam melhorando pioravam de repente. Paradas cardíacas inesperadas, colapsos sem explicação médica clara. No início, ninguém suspeitou de crime. Os médicos acreditavam que eram complicações naturais, até que perceberam um detalhe inquietante. Muitos episódios aconteciam quando Lucy estava de plantão. Não era prova, era apenas desconforto. Alguns médicos alertaram a administração. A resposta foi lenta, defensiva. Letby chegou a ser afastada, mas voltou ao trabalho pouco tempo depois. Enquanto isso, mais bebês morriam. Com o passar dos meses, exames revelaram algo impossível de ignorar. Recém-nascidos com níveis altíssimos de insulina, sem nenhuma prescrição médica. A investigação policial começou anos depois dos primeiros eventos. Quando analisaram registros, encontraram um padrão claro: presença constante dela nos colapsos, pesquisas nas redes sociais das famílias das vítimas, anotações pessoais perturbadoras, com frases de culpa e negação. Em 2023, ela foi condenada por múltiplos assassinatos e tentativas. Pais que confiaram a vida dos filhos ao hospital descobriram que o perigo estava dentro da incubadora. E se você acha perturbador alguém atacar bebês indefesos, espere até perceber que existe um caso onde hospitais inteiros suspeitavam, mas preferiram não ver. Número 2. Charles Cullen. Charles Cullen começou a trabalhar como enfermeiro nos anos 1980, nos Estados Unidos. Silencioso, discreto, aparentemente competente. Mas sua vida pessoal era instável. Depressão, crises emocionais, tentativas de suicídio. Mesmo assim, ele continuava sendo contratado, porque havia escassez de profissionais e nenhuma prova concreta contra ele. Durante anos, pacientes começaram a morrer de forma estranha. Paradas cardíacas repentinas, reações medicamentosas inesperadas, mortes em pessoas que estavam se recuperando. Hospitais suspeitavam, mas, em vez de denunciar, apenas o demitiam ou aceitavam sua saída, e ele conseguia emprego em outro hospital. O ciclo recomeçava. Essa falha permitiu que ele continuasse por mais de uma década. Até que, em 2003, um hospital decidiu investigar. Medicamentos estavam desaparecendo. Registros mostravam acessos incomuns às máquinas de remédio. A polícia foi chamada. Uma colega enfermeira que havia se tornado amiga dele ajudou na investigação usando um gravador escondido. Durante conversas, Cullen confessou. Ele admitiu ter matado pacientes, aplicando doses letais de medicamentos. O motivo, segundo ele, era aliviar o sofrimento. Mas muitas vítimas não estavam morrendo. Estimativas sugerem dezenas, possivelmente centenas de mortes. Famílias descobriram anos depois que seus parentes não morreram de doença, morreram de homicídio. Mas existe algo ainda mais perturbador. Um homem que provocava emergências,
apenas para parecer herói. Número 3. Niels Högel. Na Alemanha, Niels Högel trabalhava em unidades de terapia intensiva. Ele tinha a reputação de ser eficiente em emergências, sempre presente quando pacientes entravam em parada cardíaca. Era visto quase como um herói, mas a realidade era outra. Entre 2000 e 2005, pacientes começaram a morrer em números incomuns durante seus turnos. Colegas notaram algo estranho. Ele frequentemente estava perto, antes das crises começarem. Em alguns casos, pacientes estáveis entravam em colapso logo após ele administrar medicamentos. Quando analisaram registros médicos, descobriram o padrão. Ele administrava drogas que causavam parada cardíaca e depois tentava ressuscitar para parecer competente. Era busca por reconhecimento, adrenalina. Em 2005, ele foi pego em flagrante administrando medicação não prescrita. Inicialmente, condenação por tentativa. Mas investigações posteriores, anos depois, ampliaram o caso. Exumações de corpos, análises toxicológicas, revisões de prontuários. O número de vítimas cresceu, até se tornar um dos maiores casos da história médica. Em 2019, foi condenado por dezenas de assassinatos. Famílias descobriram, anos depois, que a morte de seus parentes não foi natural. Mas nem sempre o motivo é poder ou heroísmo. Às vezes, é algo ainda mais difícil de entender. Número 4. Beverly Allitt. Em 1991, em um hospital infantil na Inglaterra, Beverly Allitt trabalhava como enfermeira pediátrica. Ela parecia gentil, carinhosa com as crianças, mas logo, algo começou a acontecer. Bebês e crianças apresentavam crises súbitas, paradas respiratórias, convulsões inexplicáveis. Algumas morriam, outras sobreviviam, com sequelas graves. Os episódios eram rápidos, inesperados. Médicos perceberam que muitos casos aconteciam quando ela estava presente. Testes laboratoriais revelaram níveis anormais de insulina em algumas vítimas. A polícia foi chamada. Durante buscas, encontraram registros manipulados, inconsistências, provas. Ela foi presa e condenada por múltiplos crimes. Especialistas apontaram necessidade psicológica de atenção, mas para as famílias, isso não mudava nada. O dano já estava feito. E então existe um caso onde as suspeitas surgiram cedo, mas demoraram décadas para chegar até toda a verdade. Número 5. Janine Jones. Na década de 1980, no Texas, Janine Jones trabalhava como enfermeira pediátrica. Ela gostava de ser vista como salvadora, como alguém que agia rápido em emergências. Mas emergências pareciam acontecer com frequência ao redor dela. Bebês apresentavam colapsos repentinos, paradas cardíacas inesperadas. Alguns morriam. No início, ninguém ligou os pontos. Até que um aumento incomum de mortes infantis chamou a atenção das autoridades. Investigações revelaram associação com seus turnos. Testes apontaram envenenamento por medicamentos. Ela foi condenada por um assassinato e suspeita em muitos outros. Décadas depois, novas acusações surgiram, ligadas a casos antigos. Famílias viveram anos sem saber que a perda dos filhos poderia ter sido evitada. E é isso que torna essas histórias tão perturbadoras. Esses casos têm algo em comum. Não começaram com violência evidente. Não houve perseguições, nem gritos. Começaram com dúvidas, coincidências, sensações de que algo não estava certo. E demoraram anos para que a verdade aparecesse. Hospitais são feitos de confiança. Quando essa confiança é quebrada, o dano não é apenas físico, é psicológico, social, coletivo, porque ninguém quer imaginar que o perigo possa estar justamente em quem deveria salvar. Se esse tipo de história te inquieta, deixe o like. Inscreva-se no canal e continue atento, porque o terror real nem sempre avisa, nem sempre tem rosto assustador. Às vezes, ele usa uniforme, crachá e um sorriso confiável. E o mais perturbador é que ninguém percebe até ser tarde demais.
Até o próximo vídeo. E durma bem.